chegou a hora, galera! Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Eu acho que já deu tempo suficiente pra quem quis assistir o filme assistir no final de semana. Muitos não assistiram. A gente trouxe a nossa crítica aqui, que praticamente, acho que 90% das pessoas foram contra a nossa crítica, muito também porque não entenderam o que a gente falou, né? A gente trouxe aqui a nossa ideia, a gente gostou do filme, então assim, é difícil às vezes aceitar. Teve gente que ficou decepcionada, né? Eu parei de seguir. Nossa, fiquei decepcionado, parei de seguir. Pô, meu. Galera, vamos lá, vamos amadurecer um pouco. A gente sempre traz aqui, cara, discordar nunca será ofensa. E, enfim. Mas, o que a gente vai fazer aqui? A gente fez um levantamento. É até interessante esse vídeo aqui, porque agora a gente vai aprofundar com spoiler. Porque é engraçado, teve muitas pessoas que vieram aqui criticar a nossa crítica, mas não que assistiram o filme. Mas é porque outros críticos da internet falaram que elas queriam ouvir, e aí vem e criticar a gente sem ter assistido o filme. Eu acho isso incrível, sabe? Mas a gente levantamos 5 pontos aqui, que muitas pessoas estão trazendo pro debate do fracasso, do grande desastre desse filme. Porque não é porque a gente gostou do filme que a gente vai negar a realidade. O filme é um grande desastre, tá com uma reprovação gigantesca em vários veículos. Mas não é esse o ponto. Eu quero conversar com vocês sobre estes 5 fatores que levaram o grande fracasso do Coringa, e eu quero saber quais destes 5 pontos é o que você achou, né? Se você principalmente que assistiu o filme. Essa resenha tá bem legal, tá bem completa, e é nesse ponto que a gente quer trocar essa ideia com vocês. Aqui a gente vai explicar muito bem explicado a impressão, porque aí a gente não vai ter a trava do spoiler, porque você já clicou, o vídeo é com spoiler. A gente não pode falar que o filme é podre. Jamais. O filme, ele tecnicamente, ele é muito, artisticamente, é muito bem feito. Só que ele é mal executado. Tanto é que a gente, pô, você deu quanto pro filme? 6,5. Eu dei 5,5, 5,5. Pô, essa é uma nota de passa de ano no raspão, pô. É que as pessoas, elas têm o problema de assistir o vídeo inteiro. Tem. Teve várias pessoas que perguntaram, mas o que você achou disso? E tava lá no final do vídeo. Mas a gente vai falar aqui. É porque no começo do vídeo, eu falo que eu achei o filme bom, sabe? Eu achei o filme bom. Desculpa, galera, mas eu achei o filme bom, cara. Eu gostei do filme. E eu deixo bem claro, né? Com inúmeras ressalvas. E a gente destaca muito bem, né? O final, que é podre. O excesso de músicas. Porque, galera, o filme ele foi vendido como um musical. Então isso não me surpreendeu. Sacou a ideia? O musical, ele não me surpreendeu. Eu fui preparado pra isso. Agora, pra mim, houve um excesso de músicas. Mas, enfim... Os 5 pontos que a gente separou, tem um que eu acho que de todos esses é o que mais incomodou, principalmente a turma da Lacrate. Então vamos lá, galera, antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, ativem o sininho e deem um pulo na loja da Linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Quer ser um parceiro aqui da Linhagem Geek? Mande um e-mail para parceiros@linhagemgeek.com.br. Galera, vocês estão prontos para finalmente destravar o inglês? Você tá cansado de ouvir música sem entender nada? De ver filme, às vezes não tem a legenda, você fica sem entender nada? Você precisa se preparar para o desafio B-Way. No dia 15 de outubro vai rolar uma imersão gratuita, 100% online, focada em conversação e nas melhores dicas para você aprender ou melhorar o seu inglês de forma rápida e prática. E o melhor, você não precisa de livro nem de material extra, só o seu celular e muita vontade de aprender. Então clica no link na descrição, se inscreva gratuitamente no melhor curso de inglês da internet, o Método B-Way. Vamos lá, galera, vamos lá que a resenha vai ser muito boa, tá? É uma grande desaprovação esse filme. Realmente é um negócio que meio que as pessoas já estavam prevendo, né?
quando foi lançado e tal. Mas vamos lá, ó. Quando um filme faz muito sucesso nos cinemas, principalmente com o público, é natural que a expectativa para uma sequência aconteça. Quase sempre ela é imediata. Às vezes demora bastante tempo, mas é quase uma certeza de acontecer. Temos exemplos de filmes que demoram mais de 20 anos para ter uma continuação. Um grande exemplo disso, Paixão de Cristo, com Mel Gibson, Top Gun Maverick, que foi aclamado. O longa Coringa, de 2019, fez um baita sucesso, alcançando o 1 bilhão na bilheteria e sendo premiado no Oscar. Não era uma surpresa que tanto o público quanto a Warner quisessem uma sequência. No último dia 3 de outubro, Coringa, Delírio A2, foi lançado e desde as prévias o filme vem sendo massacrado. Mas por quê? Por que tanta discrepância de opiniões? Vamos tentar explicar. Então vamos lá, a gente separou os pontos aqui, tá? Razões para as críticas negativas de Coringa. Então, o primeiro ponto, o musical. Uma das críticas mais comuns se dá pela proposta musical do filme. É notório que o diretor Todd Phillips exagera na quantidade de músicas no filme. Muitos críticos, canais do YouTube e até fãs relatam que são tantas músicas que o longa fica exprimido e a sua história é quase que suprimida pela grande quantidade de músicas. Vale ressaltar que em alguns momentos essas músicas chegam a ser sem sentido com o que está sendo falado. Além disso, existiram relatos de pessoas se levantando e indo embora de algumas sessões por acharem as músicas enfadonhas e cansativas. Muito exagero e tinha música que não precisava. É. Foi claramente colocado ali por alguma razão do diretor ou porque já tinha gravado, enfim. Mas você via muito bem algumas partes que não tinha que ter nada cantado. Novamente, o musical, ele veio com uma desculpa da premissa do delírio dos dois. De você não saber o que é real, o que é imaginário, o que o cara tá, sabe? O cara tá delirando. Mas a música, ela torrou a paciência. Num certo momento, tava até bom. Precisou achar um equilíbrio. Mas a música aqui atrapalha muito. E teve uma hora ali no final que eu falei, chega, pelo amor de Deus. Por exemplo, você teve ali a primeira música, porque a maioria das músicas, se eu não me engano, quase todas tem a participação da Lady Gaga. A primeira música que toca quando eles estão fugindo, quando a Lady Gaga taca fogo no piano, eu achei legal, sabe? Eu achei legal aquilo. Aquilo ali eu vi uma arte. Eu vi musical, porque essa é a proposta do filme, sempre foi, né? Eu não posso, em nenhum momento, eu acho que esse é um exercício que eu fiz. Eu vou falar por mim, tá? O exercício que eu fiz quando eu fui assistir esse filme é assim: vou assistir muitas músicas. O trailer foi vendido assim, o filme foi vendido assim. Então, assim, eu não posso de forma alguma falar, caraca, malandro, uma música. Não, pô, o filme foi vendido dessa forma. Então isso não me surpreendeu. Novamente, na nossa primeira crítica, o excesso delas e a forma de como elas atrapalhavam o andamento do filme, elas quebravam momentos importantes do filme, isso ok. Mas a primeira música, por exemplo, da Lady Gaga com Coringa, tentando a primeira fuga ali do Arkham, eu gostei. Só que, por exemplo, você tem ali pelo menos umas 4 músicas depois dessa. Tirando a da cadeia, quando a Lady Gaga vai visitar o Coringa, que eles cantam Close to You, que eu achei muito legal. Eu achei bem bacana como eles cantaram essa música. É uma outra música que eu gostei. Tirando essa da fuga e a de Close to You, tiveram umas 3, 4 que foram muito parecidas. Que é o Coringa lá, vestido de Coringa, a Lady Gaga, bonitona, num palco, tal. Aquilo ali foi muito exagero, poderia ter tirado umas 2, 3 dessa. Mas o Todd Phillips quis, né? Então esse também foi um dos pontos negativos que a gente trouxe pra nossa resenha. Próximo ponto aqui, que aí eu acho que também é algo que tá provocando muita insatisfação por parte de quem assistiu o filme, porque isso a gente precisa deixar bem claro aqui, tá, galera? Aqui a gente sempre vai trazer a nossa opinião, e quando a gente traz a nossa opinião, a gente não traz pra querer ofender ninguém e machucar ninguém. Teve gente que se sentiu ofendido porque a gente gostou do filme, cara. Tipo assim, tem pessoas que falam, eu só vou assistir um filme no cinema depois da crítica da linhagem geek. Isso daí, de certa forma, me dá até um certo orgulho,
Mas assim, nós não somos críticos de cinema e a gente traz aqui a nossa opinião. Você ir no cinema porque a gente elogiou um filme é porque você confia na nossa observação. Mas não é sempre. Não é sempre que você vai gostar de um filme que a gente gostou. Isso não existe. Isso não existe. E a gente nunca recomendou pra ninguém ir assistir, não ir assistir um filme no cinema, tá? Quando um filme é muito bom, quando o filme é muito bom, tipo Top Gun Maverick, eu falo, galera, vocês não podem perder essa experiência de assistir esse filme no cinema. Avatar 2 é um filme de experiência. Agora, quer ver um filme? O Contra o Mundo. Cara, Contra o Mundo, eu gostei demais desse filme, principalmente pelas cenas de ação, mas teve um monte de gente que não gostou. E aí? A vida vai seguir dessa forma. Pô, e talvez esse aqui é um dos grandes pontos que tenha provocado uma insatisfação de quem assistiu. Porque, mais uma vez, teve muita gente nos comentários, porque a gente lê e responde o que dá. Mas muita gente nos comentários que deu respostas que, obviamente, a pessoa não tinha assistido o filme e veio por conta da ótica de outras pessoas. Sim. Né? Vamos lá, né, galera? Segundo ponto, desconstrução do personagem. Talvez essa tenha sido a grande crítica geral de toda a mídia. É um fato que o filme desconstruiu o que o primeiro fez, que foi o grande sucesso que foi estabelecido. Contudo, dá pra sentir que muita gente se importou com a desconstrução do arquétipo de revolucionário e não com a desconstrução do Coringa como personagem. É bem claro que em Coringa de 2019, o personagem se levanta como uma espécie de força para punir uma sociedade doente e uma espécie de espírito de vingança de Arthur Fleck. Contudo, o longa deixa claro que Fleck é um cara doente, quase um ser humano que sofre de transtorno de personalidade. Já nessa sequência, no melhor ato do filme, o Coringa rejeita a ideia de vítima da sociedade e mostra que Arthur Fleck e Coringa são a mesma pessoa e que não há doença ou vitimismo, apenas a maldade dentro dele, mesmo com uma execução abaixo do esperado. O filme deixa uma clara crítica para quem gosta de venerar o arquétipo de bandido vítima da sociedade. Vamos lá, aqui é o ponto mais importante. O Todd Phillips, né, que é o diretor, o que ele pensou? Ele teve uma linha de pensamento interessante na construção desse filme. Você lembra na abertura aquela animação, né, do Coringa com a sombra dele? É ele brigando... É o Coringa e o Fleck. É o Fleck brigando com o Coringa, né? Pra quem assume o show. É simples, a construção é essa. bem feito, feito. Isso, é simples. E isso é o filme inteiro. O filme inteiro é aquilo. Só que o filme deveria se chamar Arthur Fleck, não Coringa. Porque no final é o Arthur Fleck que mantém tudo aquilo. É ele que vence a batalha. Porque no final não existia batalha nenhuma. Ele mesmo fala, não, eu matei, eu não tenho problema nenhum, e o Coringa sou eu, não tem outra personalidade, não tem nada. Então ele acaba com aquela magia, né, do cara ter transtorno de personalidade, aquilo pro show é legal. A mídia toda vende dessa forma. Eu quero conversar com o Coringa. Não, você vai aqui ser julgado de maquiagem, como você quiser. Então, todo esse circo, ele rejeita o circo. Ele é o cara que tava procurando o circo no começo e agora ele rejeita o circo. Isso é interessante. E isso o Todd Phillips, ele montou de uma forma até bem coerente no filme. Só que o público não quer ver o Arthur Fleck. O público quer ver o Coringa. Então, por isso que as pessoas saíram bem bravas do cinema e com razão. Realmente, o nome do filme é Coringa. Sim. Mas deveria ser Arthur Fleck. Porque ele começa a entrar em choque e a Lady Gaga descarta, a Arlequina descarta ele quando ele não aceita ser o Coringa full time. Sim. Ele quer ser o Arthur, ele não quer ser o Coringa. E ela rejeita, isso que a gente falou lá no Sem Spoiler, ela rejeita ele na escada. E ela tá maquiada, Ela tá no modo Coringa, tentando trazer ele pra ser o Coringa, só que ele não quis. E aí ela fica triste porque você não é o cara
Você não é o cara que eu achei que você era. Então, se você for analisar a construção do diretor, pô, tem uma coerência. Porque lá nos shows, né, ele é o Coringa, só que naquela parte que ela dá um tiro nele, ele já não tava muito afim de ser o Coringa. Perfeito. Então você tem uma construção muito interessante. Você não pode falar que o filme é um filme relaxado. Ele tentou puxar ali, só que eu acho que ele quis inventar demais. E é um personagem popular. E assim, só fazendo um complemento, André, é totalmente aceitável que a grande indignação das pessoas se enquadre nesse aspecto da vítima da sociedade que foi construído no primeiro. Sim. Ele foi construído no primeiro. E foi algo que eu não gostei enquanto Coringa. Só que enquanto filme, ele faz sentido. E o fato do Todd Phillips rejeitar esta construção de um Coringa que bateu bilhão é muito óbvio que você traria a grande revolta das pessoas. A Arlequina, ali na escada, quando ele renega o Coringa e ele assume que ele matou todo mundo, inclusive matou a própria mãe, ele assume isso, não como um louco, mas como maldade. E ele rejeita o rótulo de Coringa, porque o tempo todo aquela psiquiatra tá metendo na cabeça dele, falou, ó, você tem que falar que o Coringa é uma outra personalidade, pra você ter uma redução de pena, pra você não ser condenado numa instância se você assumir que você matou. Então ela tá... E quando ele rejeita ela... Eu não quero que você me defenda. Essa é a parte que a gente falou, que naquele momento tava nascendo a sequência do Coringa, né? O Coringa revolucionário assumindo pra ele que ele dispensa, ele fala, eu vou me defender, e quando ele volta pra cadeia, quando ele volta pro Arkham, ele é ovacionado por todos ali, ele sobe na mesa, aí eu falei, caraca, malandro, agora ele vai vir bruto. Vai vir como Coringa. Só que aí ele rejeita o Coringa, assume que quem matou foi Arthur Fleck, e aí tem a explosão. E quando os seus seguidores, militantes, né, resgatam ele, ele rejeita. Sim. Ele rejeita. Porque na hora que os seguidores dele resgatam porque amam ele, veem como ele uma figura influenciadora, revolucionária... Se ele vai no carro, ali, se você fosse seguir uma sequência de construção de um Coringa, era ali que ele ia começar a ter os seus asseclas. Ali, ó. Ele falou, opa, me resgataram, eu tenho uns caras que correm por mim, vou me transformar no Coringa. E aí ele poderia encontrar com a Lady Gaga, olhando pra ele, admirando. Só que isso daí é uma quebra absurda. É muito arriscado. Do Todd Phillips. É muito arriscado. Porque aí ele foge, ele rejeita os seus seguidores, ele rejeita o rótulo do Coringa, ele rejeita a vítima da sociedade, ele assume que foi o Arthur Fleck que matou por ser ruim, e quando ele encontra a Lady Gaga faz o papel desta pessoa, de vocês que detestaram isso, porque ela rejeita ele. E aí ele volta pra casa porque ele queria viver o amor. Só que o tempo todo, a Lady Gaga, a Arlequina, sempre ficou muito claro que ela era apaixonada pelo Coringa. Sim. E não pelo Arthur Fleck. Então, e por isso que a gente não pode falar que esse filme é ruim. Ele tem muita camada. Ele tem muita camada que foi pensada, só que no final, ele toma uma estratégia errada, que é o Coringa rejeitar. Ele poderia... Tem várias formas aí de ele vira continuar. Um coitado. Ele vira um coitado. Ele vira um cara perdido. Ele vira um cara comum. Ele vira o Arthur Fleck comum. Com todos os seus problemas, um Arthur Fleck que não quer mais o circo. É isso. Ele não quer mais a entrevista, ele não quer mais o Coringa, ele não quer mais tudo isso. Ele aceita, ele cansou. Ele é um artista que cansou do palco. E aí, todo mundo, até as pessoas de fora, a gente aqui, que tá criticando, é a Arlequina da Lady Gaga, que queria que ele voltasse pro palco a ser o Coringa. Então, galera, a gente não pode falar que esse filme... ele é um filme podre, ele não é. Ele tem várias construções, ele tem várias camadas, mas ousou muito, foi muito arriscado, porque se ele sai ali da cadeia e vira o Coringa,
Ele poderia nem aceitar o Coringa, mas ele desenvolve uma simbiose das duas, do Coringa e dele. Fala assim, não, eu sou esse cara aqui, eu vou continuar fazendo isso. Aí o Todd Phillips, ele tava sendo aplaudido agora. Exatamente. Então ele toma uma decisões muito erradas, e igual o musical tava toda hora dando essa dica pra gente. Você vê que ele fica animado em primeiro momento de cantar, mas depois ele não tá mais tão animado, igual a Lady Gaga ali cantando, ele para de dançar, ela fica olhando com cara feia pra ele, porque ela quer que ele seja o símbolo sempre. Isso. E ele cansou de ser o Coringa, né? Infelizmente é uma decisão muito errada, porque se ele toma essa decisão, dá uma maneiradinha nas músicas, e se ele toma a decisão dele virar o Coringa, seria um baita filme. E aí, a gente falou isso na nossa crítica, é um filme que rejeita o primeiro. Sim, é um filme que rejeita o primeiro, e é um filme que rejeita o Coringa. Mas dentro dessa camada artística do cara não querer mais ser o Coringa. Ele criou o Coringa, mas ela é aquele autor que cria aquela obra incrível, depois nunca mais quer saber dela. E passa a vida inteira respondendo, por que você não fez mais? Por que você não fez mais? E isso também é relatado na mídia. Toda hora a mídia. Ele virou o grande caso. A mídia vai, e agora, tal, o cara ele vai fazer maquiado. Então, não dá pra falar que o filme é ruim. Fora que as atuações são excelentes, principalmente do Joaquin Phoenix, que ele volta a entregar bastante. Só que você tem a Lady Gaga bem... né? Não soube utilizar bem a Lady Gaga, principalmente nos musicais. Tem uma música ou outra ali que ela faz muito bem, mas ela tá bem abaixo do que ela poderia render, mas mesmo assim ela entrega um bom papel. Então você tem um filme, assim, nas devidas proporções, eu enxergo esse filme com um pouquinho de Yorgos Lanthimos, sabe? Aquele filme que você tenta captar, que é cada gesto, é cada questão, é bem complexo. Bem complexo, e cada um vai ter uma opinião. É que aqui a gente tá falando de um grande personagem de HQ, que a gente tá acostumado a ver naquela perseguição gato e rato com o Batman. A gente espera, o que todo mundo esperava? Ele fugindo com a Arlequina da polícia, dando risada, tiro pro alto, matando o policial, a gente esperava isso. É isso aí. Só que eu valorizo esse risco que o Todd Phillips fez. Cara, ele foi muito arriscado, bicho. Foi muito arriscado. Ele vai pagar o preço. Mas não dá pra falar que o cara é ruim. Ele errou a mão ali em algumas coisinhas, mas se você for ver a linha que ele tentou traçar, era uma linha muito ousada. Continuando, outro ponto aqui de indignação, final patético. É bem provável que o final de Coringa Delírio 2 seja uma das coisas mais bizarras que vimos nos cinemas em 2024. E com certeza uma das razões pelo qual o filme vem sendo massacrado por aí. Muitos comentários e críticas detestando como o filme termina. E sobretudo, como o personagem tem seu fim. Arthur Fleck, que antes era um revolucionário, símbolo de uma anarquia em Gotham, é abandonado pela mulher que amava, pois ela amava o Coringa, não Arthur. Isso acaba sendo simbólico. Será que a Arlequina não simboliza aqueles que amaram o filme só por conta do teor revolucionário? Será que Todd Phillips presumiu que o filme seria rejeitado? Teorias e mais teorias, contudo, a intenção foi rejeitar tudo que foi construído em 2019, fica mais claro. É exatamente isso, galera. Agora, o final podre. O final é ridículo. O final é... Sabe por que o final é ridículo? O final é ridículo, o final é podre, por conta da decisão da rejeição. Porque quando você, a partir do momento que o Coringa, né, ele rejeita o rótulo, rejeita o ser revolucionário, e ele se torna um coitado abandonado pela esposa, o final, ele só é a cereja do bolo da grande rejeição. E ele termina e ele conclui a partir dessa rejeição, como ele morre. Porque o cara que mata ele, várias estocadas, ele ainda faz, depois você pode ver ali desfocado, ele corta a boca pra fazer o símbolo do Coringa. Ele meio que mata o Arthur Fleck na revolta pelo que ele deixou de assumir ao público. É o público. Parece que é uma mensagem do Todd Phillips. Parece que o Todd Phillips sabia que isso ia acontecer. Mas é um final ridículo por toda a construção desse Coringa. Porque assim, a gente deu nota 6
Gostamos do filme. Se o Coringa, se o Arthur Fleck, quando ele explodiu, fugisse e se tornasse o Coringa influenciador, louco, psicopata, pô, o filme ia ser nota 8, 9. Mas não, ele rejeita a construção do primeiro e termina dessa forma patética. Não dá pra entender a decisão do Todd Phillips nesse final. Realmente não dá pra entender. Porque mesmo que você não tenha o 3 nem nada, porque também continuar sem o Batman é o Venom. Isso aí não teria o porquê. Não dá pra entender a tomada de decisão dele, porque fica um filme, assim, o cara mata ele porque ele não é digno do que ele criou e outra pessoa tem que assumir aquele papel de revolucionário. E aí ser o Coringa que todo mundo queria ver. Até faz sentido pelo que ele construiu, mas como filme, muitas pessoas vão lembrar do final e o final vai ser isso aí. Agora, em relação ao filme, é o que a gente falou aqui. Pô, ele construiu um negócio interessante. Construiu um negócio profundo. Só que decisões erradas, exageros e o final, principalmente, acabou eliminando toda essa parte artística que ele construiu do Coringa. Todo mundo esperava ver o Coringa. E, pra mim, se o nome do filme fosse Arthur Fleck, seria bem melhor. Outro ponto aqui, ó. Coringa Delírio 2 é fruto da ganância da Warner? Uma opinião no mínimo curiosa também andou circulando por aí. Muitos críticos defendem a ideia de que o primeiro Coringa era para ser um filme mãe solo. Na verdade, o próprio Todd Phillips deu a entender isso em diversas ocasiões. Contudo, não é difícil convencer um profissional que conseguiu um case de sucesso para retornar numa sequência. É normal em Hollywood, na indústria dos jogos e também na vida, reeditar em parcerias de sucesso para novos filmes, jogos e projetos. Contudo, há quem diga que a Warner cresceu o olho onde não deveria ter feito um segundo filme. Mas, e se o Coringa seguisse a visão de um Coringa revolucionário, seguindo mais ou menos os moldes do primeiro filme? Seria uma ganância continuar com a história? É assim, galera, era meio óbvio que ia acontecer, bateu bilhão, teve sequência, mas foi uma decisão errada do Todd Phillips. Nós não estamos rejeitando isso de forma alguma. O filme, sim, é um desastre, mesmo nós tendo gostado do filme, isso daí eu não vou tirar, tá? Mas não vejo como ganância da Warner, tá? Porque isso é normal em Hollywood. O filme bateu bilhão, fez sucesso, tem sequência. Agora, eu acho que o Todd Phillips, eu não sei onde ele tava com a cabeça pra rejeitar dessa forma o primeiro filme. Era muito seguro, né? Era muito seguro fazer parecido e ganhar uma Exatamente, se boa. Ele fosse na zona de conforto, sim, ele terminaria, ele faria o filme da forma como a gente falou aqui, ó. Explodiu, Coringa, revolucionário, felizes para sempre com a Arlequina, e é isso. Agora eu quero tentar entender aonde tá o principal ponto pra você que assistiu o filme. Não pra você que tá vindo aqui nos comentários e escreveu o que te falaram. Você que assistiu o filme, o musical você já sabia que seria, tá? Foi a desconstrução da vítima da sociedade? Me parece que esse é o principal ponto, e eu também concordo. Mesmo não gostando dessa abordagem, a desconstrução da vítima da sociedade, ela é o principal fator da destruição desse filme. Porque você construiu o personagem daquele jeito, né? Você pode fazer o personagem mudar. O personagem ele pode mudar. Só que aqui, você mata o primeiro, né? Você matou o primeiro de uma maneira muito abrupta. Mas enfim, eu achei um filme ok. Um filme, novamente, se você for pensar na construção do que o Todd Phillips pensou e tudo mais, na linha, não é um filme ruim. E tecnicamente passa longe disso. A gente vê galera, a gente vê a Agatha aqui, pô. Meu. Entendeu? Na boa, esse filme ele tá com avaliações piores do que The Marvel. Esse filme é infinitamente melhor que The Marvel. Nossa, mas de que longe. The Flash. Mas de longe. Não tem como comparar. Tem decisões erradas, tem a desconstrução do próprio Coringa que foi estabelecido. Mas, pô, não tem como comparar. Só a atuação do Joaquin Phoenix é infinitamente melhor do que tudo desses dois filmes. Mas ok, entendo a indignação de vocês, respeito. Mas seguiremos aqui com a nossa linha. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, André? Não. Pô, a gente deu 5 e 6, parece que a gente deu 10, né?
É, parece que temos 10 mesmo. Coloca nos comentários aí, galera, a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.